se assentar, igreja. Que honra. Estão felizes? Amém. Também estou. Glória a Deus pelas nossas vidas, pela nossa família, pelo ministério que Deus colocou em nossas mãos, por tudo que Ele tem feito. Amém? Amém. Hoje, enquanto estava estudando a palavra do Senhor, Ele me fez viajar um pouco no tempo, lá no início da minha conversão, onde tudo começou. Talvez você, assim como eu, você já tem um tempo de caminhada, um tempo de conversão, e ao mesmo tempo que isso nos traz experiência, nos traz conhecimento, isso pode ser um perigo também, se a gente não souber lidar com isso. Porque o tempo de igreja às vezes nos deixa um pouco cascudo, né? Cheio de si. Muitas vezes, vou pedir só para desligar aqui, Ivan, por favor, senão não vai parar a Bíblia aqui. Esse tempo é um tempo de crescimento, um tempo de evolução, um tempo de caminhar com o Senhor, mas se nós não tomarmos cuidado, nós podemos sim fazer uma casca e deixar a sensibilidade do primeiro amor. Então, que nós possamos hoje refletir sobre isso. A palavra que nós vamos ler, se você quiser abrir, está em 1 Coríntios 1. E eu coloquei planos de Deus versus os nossos comportamentos. Que os planos de Deus, ele não muda para as nossas vidas, amém? Amém. O que muitas vezes nos impede de receber as coisas de Deus é a forma que nós nos comportamos, a forma que nós nos relacionamos com Deus. E nós estamos num momento de transição. Essa palavra, vou pedir para baixar um pouquinho esse ventilador também. Então, se quiser inverter, amém. É que eu trouxe caderno, 2 Bíblias, trouxe. Amém, mas agora ficou bom. Acho que sim, obrigado. Nós estamos num momento, não estou dizendo que vai ser esse ano, que vai ser nesse semestre, que vai ser... Eu não sei, há um tempo para todas as coisas, e tenho certeza que Deus colocou isso já no coração dos nossos pastores. Mas nós estamos num momento de transição. Quantos concordam? Amém? Então nós podemos ver aqui os irmãos de Atibaia, né? E isso para nós é uma bênção do Senhor, é um presente do Senhor. Nós oramos por isso, é um desejo do coração do nosso pastor presidente de evangelizar, levar o evangelho e não só ficar nessas paredes, mas sair mesmo, avançar e levar essa palavra a todos. E aqui Paulo, quando ele escreve essa carta, aqui diz a primeira epístola do apóstolo Paulo, mas no versículo 5:9 dá a entender que ele já havia escrito uma carta. Provavelmente essa seria a resposta de uma carta dos coríntios, né? Perguntando para ele a respeito dessas coisas. E quando nós avançamos, quando nós crescemos, eu não sei quem teve aqui, mas eu tive muito, quando eu era adolescente, a dor do crescimento, né? Os meninos talvez sentem mais porque dá aquele estirão. E eu lembro que às vezes minha mãe me levava no médico e ele falava, não, porque ele está crescendo, está alongando os ossos, e é comum, dói mesmo um pouco. Então o crescimento muitas vezes dói um pouco. O crescimento muitas vezes nós temos que abdicar de algumas coisas, nós temos que ter uma flexibilidade maior, né? E nós estamos nesse tempo. Então, que nós possamos aprender aqui com essa carta de Paulo. Eu achei muito interessante e bonito o que ele escreve aqui, no capítulo 1, no versículo 4, ele começa assim: eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio do Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual,
enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai recompensá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém. Veja que Paulo, ele conhecia o início dessas pessoas e ele falava a respeito de como eles estavam naquele momento, e que Deus iria fazer com que eles permanecessem firmes, para que eles não se desviassem, para que eles ficassem perseverantes ali, para que nada abalasse a fé deles. E como o temperamento me ajuda, me desculpe os melancólicos se não conseguir fazer essa viagem comigo, mas eu peço em nome de Jesus que vocês consigam fazer essa analogia também. Eu trago para os dias de hoje o que nós estamos vivendo. Paulo enfrentou aqui as mesmas dificuldades que nós encontramos hoje. Lá em Coríntio ele encontrou também pessoas incrédulas, pessoas homossexuais, que praticavam imoralidade sexual. Ele teve muita dificuldade. Paulo ele falava que tudo ele podia naquele que o fortalecia, porque tudo ele podia mesmo. Ele conhecia esse Deus quando ele estava passando por dificuldade ou quando ele estava vivendo a abundância do Senhor. E em tudo, ele estava fortalecido pelo Senhor. E aí, ele começa a dizer a respeito de como estava esse povo, assim como os nossos pastores nos conhecem no início da nossa conversão. Quando nós chegamos, eu imagino que ele deve ter pensado, como o Fabiano chegou, como o Anderson chegou, como o Duca chegou, o Xande, como eles estavam, e agora eles estavam anunciando a palavra de Deus, estavam crescendo, e ele já estava lá em Éfeso. Ele ficou 1 ano e 6 meses ali ministrando a palavra do Senhor, falando com eles a respeito das coisas de Deus, mas bastou ele sair um pouquinho para ir fazer a obra, que eles já começaram a dar um pouquinho de defeito. E por que Deus está nos trazendo essa palavra hoje? Porque nós vamos dar esse passo também, enquanto igreja. E eu lembro que quando eu me converti, tinha oração às 5 horas da manhã, sextas-feiras, 5 ou 5 e meia da manhã, sextas-feiras, lá na igreja de Jundiaí. E eu e o Anderson pegávamos o carro e ia lá para Jundiaí para orar com os irmãos lá. E eu me recordo que naquele tempo, eu ouvi de um irmão lá, falou assim: puxa vida, eu não consigo ficar em casa porque você sai de Jarinu e vem até aqui, muitas vezes eu estou aqui do lado, fico arrumando desculpa e não venho para cá. Então veja como que as vidas novas e essa movimentação da igreja, de uma forma sadia, ela pode trazer vidas que estavam afastadas do Senhor para o Senhor. Esse é um bom exercício, onde a pessoa olha para você, você passa a ser um testemunho. Ele lembra talvez de um tempo que ele também tinha essa garra, essa determinação, essa vontade, porque você que está aqui pela primeira, segunda vez, você vai entender o que é isso, esse primeiro amor. É você testemunhar R$1.300, é claro, a respeito de um curso que você não tinha condição. É você vir aqui falar de um livramento de acidente, que você olhou no retrovisor e viu os carros batendo e nada te aconteceu. Isso é o início da conversão. E passa-se alguns anos, nós começamos a tratar isso como cristoincidência. Nós deixamos de ver o poder de Deus muitas vezes e olhamos essas coisas como mais uma obrigação de Deus de fazer na minha vida. Então, é necessário essas situações, essas pessoas chegando e essa movimentação da igreja para que haja crescimento. Mas o crescimento traz muitas vezes mudança, e sempre que nós vamos mudar alguma coisa na nossa casa, fazer uma reforma, quando você está no meio da reforma, como que é? É poeira, lata de tinta, chutando as coisas, mas quando termina você fala: meu Deus, como pode? Ficou melhor do que o início, parece que eu tenho mais espaço, eu movimentei isso aqui, ficou muito melhor, Então, isso é a forma saudável. E tem também algumas coisas que não é saudável.
O que não é saudável? A competitividade. Falar um monte de titica assim, vocês já sabem o que é. Por quê? Nós não estamos aqui buscando qual célula ganhou mais vidas do que a outra. Não é uma competição. Nós não estamos aqui competindo com Jundiaí, mesmo porque se não houvesse Jundiaí, não tinha Jarinu. Porque a visão da nossa igreja veio de lá. Veio dos nossos pastores de lá. E nós só prosperamos aqui porque nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual que é deles. Tenta então sair desse guarda-chuva para ver se as coisas vão dar certo. Não vai dar. Então nós não estamos competindo, nós estamos unindo as forças para que o Evangelho do Senhor se expande. É isso que Deus espera de nós. Então, essa palavra, um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que ele pergunta: quem é de Apolo, quem é de Paulo, quem é de Pedro, quem é de Jundiaí, quem é de Atibaia, quem é de Jarinu? Pouco importa. O que importa é que somos todos um corpo de Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que transforma, aquele que muda todas as coisas. É isso. Então nós precisamos já começar a trabalhar através dessa palavra, para que nós possamos passar para um processo maior. Então, eu ouvi ainda ontem a respeito de um evento que nós estávamos fazendo. Aí o irmão falou assim: a respeito desse evento, a Atibaia está tendo uma adesão muito maior que o Jarinu. Eu falei: glória a Deus por isso. Não há nenhum problema, porque é claro que vai haver uma movimentação onde vai aparecer mais, porque as vidas são novas, as coisas estão acontecendo, e é lá mesmo o foco. Nós queremos ter um templo lá, nós queremos ter um lugar onde nós possamos falar da palavra do Senhor lá. Isso não tem problema nenhum. E nós não podemos tratar isso de uma forma negativa, não, isso é positivo. Então, talvez você está pensando: mas qual o sentido disso? O sentido disso é tirar os mimimis dos nossos corações e que nós sejamos de fato um povo unido. Que nós sejamos de fato Jundiaí, Jarinu e Atibaia, um povo consolidado no Senhor. E o que Deus ministrou ao meu coração, a vocês líderes, vocês que estão à frente, vocês que são colíderes, nós precisamos preparar os discípulos para Jesus. Por quê? Porque nós estamos prestes a algumas multiplicações de célula. E sempre que vai acontecer uma multiplicação, eu não vou porque eu quero ficar com o Célio. Porque o Célio, ele tem um abraço especial, o Célio... Mas tudo bem, eu posso sair daquela célula, ir para outra célula, continuar abraçando o Célio, mas colocar toda a minha expectativa em Jesus. Porque esse povo aqui passou por tudo que passou, porque eles começaram a sair do foco, e nós não podemos sair do foco. E nós que estamos à frente, não que somos maiores, mas aquele que quer ser, que sirva, nós somos servos do Senhor, nós temos que estar com essa visão muito adiante. Nós temos que estar com essa visão lá na frente. E vocês que estão chegando agora, já trabalhar para isso, para que nós possamos a cada dia mais crescer dentro desse ministério. Porque nós temos uma missionária em Guiné-Bissau, né, pastor? Que é a Yolanda, né? Nós temos pessoas que vão para o Nordeste, nós temos o Leandro que está em Portugal, nós temos pessoas que estão fora dessas quatro paredes, levando a palavra do Senhor, através das suas orações, através das suas ofertas, através da sua ajuda, está evangelizando pessoas que nós nem conhecemos. Então veja a importância de nós sermos um corpo, e um corpo unido, e uma igreja unida, ela vai à frente, ela vai adiante, ela caminha, ela chega a lugares mais altos, e é aí que nós queremos estar. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu quero ler com vocês também, lá em 1 Coríntios, do 11 ao 13. Veja só a dificuldade desse povo. Pois, meus irmãos, algumas pessoas
da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz: eu sou de Paulo, outro: eu sou de Apolo, outro: eu sou de Pedro, e ainda outro: eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Essa palavra, ela nos exorta, e eu tenho certeza que você que está aqui essa noite, você tem algo especial para pedir para Deus nessa noite. Eu sei que você está aqui essa noite, e no início desse ano, você deve ter colocado tantas coisas ali na sua meta: um casamento restaurado, uma família restaurada, filhos libertos de drogas, fim de brigas, de contendas. Tantas coisas você deve ter colocado ali nas metas de vocês. Mas eu quero perguntar para você: o que você fez a respeito dos ministérios? O que você fez a respeito dos dons ministeriais? Porque uma das dificuldades de Paulo, através aqui dessa palavra de Corinto também, é a respeito do que as pessoas iriam fazer com esses dons ministeriais e espirituais. Então veja que aqui eles estavam preocupados quem ia ser de Paulo, quem ia ser de Apolo, quem ia ser de Pedro. Mas nós devemos estar preocupados com coisas maiores. Nós devemos estar preocupados em levar o Evangelho e essa boa nova a toda criatura. Você que está aqui essa noite, você sabe que esse Deus é um Deus restaurador, que é um Deus transformador, que é um Deus que muda as nossas vidas. É um Deus que faz grandes coisas por nós. Mas quantas pessoas, talvez da sua família, espera a manifestação desse Deus dentro da casa deles? O quanto talvez nós estamos preocupados, e o tempo de igreja também muitas vezes nos faz desviar do foco. Eu vou fazer uma outra analogia. Vocês vão num restaurante, a comida demora para chegar. Como o pastor bem disse, eu gosto de usar a comida porque eu tenho experiência e tenho know-how para falar a respeito disso. Talvez você não gosta tanto como eu. Amém? Mas você chegou no restaurante, sentou, pediu a comida chegou. Você come e vai embora. Você não tem tempo de ver se o quadro está torto, se a roupa da garçonete está diferente, se está sujo, se está... Não. Você vai com aquele objetivo, acontece o que você foi fazer e você vai embora. É assim. É simples. Quando as coisas começam a demorar a acontecer, você já percebe que o quadro está torto, que o ventilador não está no lugar, que aquela situação poderia ser diferente. E assim somos nós na igreja. Quando nós chegamos, eu cheguei, quando eu fui para Jundiaí, me perguntaram assim no hospital, que eu cheguei transformado. Falou: mas viu, o que aconteceu com você? Que igreja que você foi? Eu falei: eu fui numa igreja evangélica aí. Como chama? Eu falei: eu não sei. Eu não olhei para cima, eu estava com uma opressão tão grande, eu acho que eu entrei arrastando o nariz no chão. Eu não sabia nem como chamava a igreja. Mas eu não tive dúvida também. Quando falaram assim: quem quer aceitar o Senhor como o único Senhor e Salvador das suas vidas? Eu falei: eu quero. Por quê? Casamento falido, adultério, mentira, briga, dívida, tudo que não presta eu fazia e acontecia na minha vida, e o diabo tendo legalidade sobre a minha vida. Então, quando eu cheguei na igreja e me serviram rapidamente aquilo que eu precisava, voltando à analogia com a comida, eu estava preocupado em receber e fazer. Vai passando o tempo, você já começa a analisar melhor seu líder, né? Um dia eu passei em frente à casa da Michelle e falei: estou fazendo churrasco, nem me chamou, o que está acontecendo? Né? Já liga para tirar satisfação. Você vai esquecendo aquilo que Deus fez na sua vida, vai se preocupando com coisas que não têm significância na sua vida e vai desviando o foco. Então, talvez a sua vida esteja acontecendo do mesmo jeito. Então você já olha para o seu líder e fala: puxa vida, parece que ele não me abraçou hoje, ele não me ligou essa semana, o que está acontecendo?
Nós também passamos por dificuldade. Eu tive mais ou menos umas 3, 4 semanas aí que terminava o culto, dava glória a Deus ali atrás e ia embora. Por quê? Nós também temos uma vida secular, nós também temos as nossas necessidades. E aí você começa a desviar o foco e começa a falar mal da liderança, começa talvez a falar mal do pastor, começa a murmurar dentro da sua casa, e aí você é crente e as coisas não prosperam. Mas que estranho. Por quê? Porque ser crente não é só vir aos cultos ao sábado. Porque aqui é fácil ser crente, tem louvor que quebranta os nossos corações, tem o testemunho que nos emociona, tem a palavra que nos exorta. A coisa mais fácil que tem é ser crente aqui dentro da igreja. Tem pessoas que ainda não conseguem nem nessas 2 horas, mas é muito mais fácil. Agora, é lá fora, é na sua casa, na sua intimidade, com a sua esposa, com os seus filhos, como você trata os seus funcionários, como você trata o seu patrão, e isso vai fazer a diferença na sua vida. Você tem que entender que quando você mente para o seu patrão, você está mentindo para Deus. Você tem que entender que quando você entra no celular, no WhatsApp, começa a mandar mensagem no horário de trabalho, você está roubando a Deus. E aí muitas vezes as coisas não vão na nossa vida e nós começamos a culpar a Deus, mas nós precisamos mudar as nossas atitudes. E é isso que Paulo exorta aqui as pessoas e começa a conversar. E diz: olha, vocês precisam melhorar algumas coisas. Sabe, amados, o julgamento cabe a Deus. Muitas vezes nós julgamos o outro, nós tentamos fantasiar as coisas, porque quando você coloca na sua cabeça que alguém não está bem com você, basta você achar que eu não te cumprimentei no sábado, que no próximo você já vai achar que eu estou falando mal de você com o Duca. A nossa mente é assim. A nossa mente nos leva a lugares que nós não devemos estar. Eu já vi também durante esse tempo de conversão, e Deus me fez lembrar hoje, pessoas que foram mostrar para pessoas do mundo que beber não era, que crente podia beber, e hoje está bebendo todo dia. E aí? Será que nós não precisamos deixar de provar para o mundo que ser crente não é quadrado, e de fato ser o quadrado que Deus espera? Ah não, eu vou mostrar para ele, eu vou lá no bar evangelizar, eu vou... Se você não tem segurança para isso, não faça, porque você vai se perder, você vai se desviar. Permaneça firme no foco. Lembre de onde Deus te tirou, lembre o que você era, lembra onde você estaria hoje no sábado às 8h10 da manhã. Eu lembro todas as vezes. Uma hora dessa eu estava dando murro na porta do guarda-roupa, bêbado, muito louco, querendo sair para comprar mais bebida, destruindo a minha vida, a minha família. Era isso que eu vivia, era essa mentira. Agora, quando eu oro, quando eu busco em Deus e as coisas acontecem, esse poder não está em mim, que é o que o Paulo diz aqui a respeito do 26, e nós vamos entender. Muitas vezes você escolhe até quem vai orar por você aqui na frente. Quantas vezes eu vejo na fila, quando nós fazemos oração, alguma pessoa que fica, porque enquanto não libera aquela pessoa, ela não vai, porque é a oração daquele que vai ter efeito. Pare com isso. Para de trocar Jesus por coisas que não têm valor. Jesus é Jesus, Ele pagou o preço por nós. Ele pagou o preço, e não foi qualquer preço, foi um preço de sangue, para nós sentarmos aqui e ainda dizer: ah, essa passagem eu conheço, isso eu já sei, eu já estudei, eu já tenho tempo. Para com isso, a palavra de Deus se renova todos os dias, a todo momento. O amor de Deus, o que seria de nós se não fosse a graça e a misericórdia de Deus se renovar por nós todas as manhãs, todos os dias, Deus nos perdoar? O que seria de nós? E muitas vezes nós nos achamos ainda no direito de julgar alguém, de olhar para as pessoas e falar que elas poderiam ter feito melhor. Será que sou só eu que julguei talvez os meus pais quando criança ou adolescente, e hoje me pego fazendo a mesma coisa que eles faziam? Quantas coisas talvez se repetem na sua vida e você não tem se dado conta? Se você quer chegar em outro lugar, tenha outras atitudes, faça diferente. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes dentro da igreja há inveja.
Então eu percebo que um está prosperando, eu falo, Deus gosta mais dele do que de mim. Ah, não acredito que aquela irmã trocou de novo de carro, não acredito que aquele irmão está fazendo isso. Então Deus só ama e Deus não ouve o meu clamor? Não. Vá até esse irmão, não com inveja no coração, mas pergunta para ele, o que você tem feito? Você vai ver que ele tem orado pelas madrugadas, ele tem jejuado, ele tem se consagrado, ele tem buscado no Senhor. E o quanto você tem buscado? O quanto você tem falado para Deus das suas dificuldades, das suas aflições, e o quanto você tem dito para pessoas que não trazem conserto, para pessoas que não têm poder de te ajudar, porque nós não temos poder de ajudar. Quem tem poder é Deus, e a sua atitude, isso muda todas as coisas. Vi pessoas saindo desse lugar e buscando a prosperidade em outras igrejas. Vi também nesse tempo. A prosperidade está em Jesus Cristo. Nós oramos aqui e buscamos muito tempo, pastor, e pedimos, nós fizemos uma reunião uma vez falando assim, o que vai ser do louvor, porque nós não temos um guitarrista. O pastor Eli sabiamente falou, vamos orar. Na outra semana entra aqui no final do culto o Rodrigo, preparadíssimo na guitarra, um professor dos professores, e ficou conosco aqui o tempo que foi necessário. Então, o problema não está em sair da igreja, mas sim qual o propósito disso, o que Deus falou para você a respeito disso. Porque pode ter sim alguém orando em alguma outras igrejas evangélicas pedindo por alguém. Por que não? Nós já oramos e pedimos, e quantas pessoas chegaram aqui preparadas para nós? Em Atibaia nem vou citar nomes, porque parece que todo mundo que chega lá já chega com um diploma na mão. É para uma bênção aqui o louvor hoje, vendo a filha de vocês tocarem. Tudo isso é resposta de oração. Então assim, pode ter pessoas orando para que vá alguém para lá? Pode, mas busque no Senhor. Não dê um passo se o Senhor não falar para você, porque senão você pode ter problemas. E ter problemas comigo ou com o pastor é uma coisa, agora ter problemas com Deus e estar em desobediência, vocês podem lembrar de Jonas. Amém? Eu não quero ser engolido por um peixe, não. Quero engolir o peixe. Amém? Glória a Deus. Santo e poderoso. Amados, vamos lá em 1 Coríntios, do 26 ao 31. Vou tomar uma aguinha aqui. Agora, meus irmãos, lembre de quem vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Amados, de verdade, se nós juntássemos aqui na igreja de Jarinu, falando da de Jarinu agora, bem? Todo mundo que Deus chamou aqui dava uma quadrilha boa, não dava, pastor? No mundo? Eu, Celhão, o Duca, Carlito, não adianta olhar para baixo não, Carlito. Pastor Eli, antes de Jesus, Capa, Luizão, Xande. Quem que era preparado aqui? Quem e que faculdade? Qual é a faculdade? Eu desafio você a me falar qual a faculdade que prepara pessoas em tão pouco tempo e muda caráter. Ninguém muda caráter. Me desculpe os psicólogos, mas não tem psicologia que muda o caráter. É só o psicólogo dos psicólogos, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É aquele que pega alguém que não valia nada, que estava há 8 anos atrás naquela situação que eu te falei, e coloca num púlpito para pregar a palavra do Senhor, depois de 8 anos. Isso agora, mas com 3 anos, 2 anos eu já estava ministrando em célula, assim como você. Tenho nada melhor que você. A minha caminhada é igualzinha à sua. Tenho as mesmas dificuldades. Mas qual a escola que forma pessoas com um caráter renovado, com um caráter de Cristo? Aquele que tinha prazer em sobressair sobre as pessoas, de estar acima. Aí você olhar e falar assim, não, eu tenho que
ser o terceiro. Primeiro é Deus, depois o meu irmão, depois sou eu. Quem pode fazer essa transformação na nossa vida, se não for Jesus? Então veja que a palavra é tão antiga e tão atualizada ao mesmo tempo, porque foi o que Deus fez lá atrás com esse povo. Ele pegou as pessoas que não tinham possibilidade nenhuma, e a própria palavra explica isso. Para envergonhar, o 27, para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Veja que há um propósito em todas as coisas, porque se você compra algo com dinheiro, qual é o sobrenatural de Deus nisso? Se você pega um teólogo, se você pega um professor, um mestre e coloca para ministrar a palavra, o que há de mais nisso? Mas o sobrenatural de Deus, ele vem para nos mostrar qual é o poder de Deus sobre as nossas vidas. O 28, para desconstruir o mundo, para desconstruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E por meio de Cristo, que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. E o 31 diz assim: portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Amém? Veja, amados, que Deus escolhe mesmo, e estrategicamente, porque Deus, ele é estratégico. Porque eu posso falar com vocês a respeito de casamento restaurado, porque eu tive um casamento falido, e hoje o meu casamento é restaurado para a honra e glória do Senhor. Amém? Mas eu não tenho como ir ministrar num presídio com alguém que roubou um carro, ou com alguém que fez um furto, porque eu nunca roubei dessa forma. Mas veja que Deus vai até o presídio, Ele levanta pessoas, Ele envia missionários, levanta essas pessoas, transforma o caráter dessas pessoas, faz com que essas pessoas vejam o mundo aos olhos e a visão do Senhor, e essas pessoas passam a evangelizar as mesmas pessoas que passam por dificuldades como eles passaram. Por quê? A palavra do Senhor diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundaria a graça. Então aquilo que era a sua dificuldade outrora, vai ser aonde Deus vai te usar. Qual é a sua dificuldade hoje, ou qual era a sua dificuldade até você conhecer a Jesus? Sabe, amados, e Deus nos levanta, não para ficar aqui sentado num banco de igreja e vir todo sábado para cá, ouvir a palavra e ir embora. Não é só para isso não. Ele nos levanta para que o nosso testemunho sirva de combustível para que as pessoas se acheguem até Jesus. É por isso que Ele me restaurou, e por isso que Ele te restaurou, está te restaurando e nos restaura todos os dias, para que nós possamos dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele pode transformar as vidas. Então Ele usa dos testemunhos para que nós possamos levar essa boa nova do Senhor. Amém? Amém. E eu sei que nessa noite existe sim pessoas aqui que necessitam talvez de um conserto, seja com o seu líder, seja com o seu supervisor, seja com os pastores, porque nós passamos por dificuldade. Às vezes eu busco em Deus o quanto as pessoas talvez se entristecem. Não que eu tenha esse desejo, mas eu sempre brinco que às vezes, em determinados momentos, quando abre a oportunidade, eu falo assim, se alguém tem aqui uma necessidade de pedir perdão, eu já vou para o canto e espero a fila, porque Fabiano, eu queria te pedir perdão por isso, queria te pedir perdão, eu te julguei por isso, eu te julguei por aquilo. Por quê? Porque nós que muitas vezes estamos à frente fazendo as coisas para o Senhor, é claro que muitas vezes nós agradamos muitas pessoas,
ou não agradamos, porque a palavra do Senhor, ela não tem muita flexibilidade. A palavra do Senhor diz que é sim, sim, não, não. É quente ou frio, porque se for morno, ele vomita. Então, quando nós vamos ensinar segundo a palavra do Senhor, uma coisa é o que eu acho, é o que você acha. Só que isso para Deus não tem importância. O que importa para Deus é o que está escrito nesse manual aqui. Então, muitas vezes que nós vamos aconselhar, que nós vamos falar, ou todas as vezes, melhor dizendo, nós temos que consultar esse manual. E aqui, a palavra do Senhor diz que Ele corrige aquele que Ele ama, e Ele açoita aquele que Ele tem por filho. Então essa palavra, antes de falar com você, falou comigo. E eu tenho as mesmas fragilidades que você, e as mesmas necessidades que você. E também sou corrigido através desse manual aqui. E eu vou te dizer, todas as vezes que você for corrigido na palavra, aceite. Não fique bravo. Porque a palavra do Senhor diz que o sábio, ele aceita a correção, ele gosta de ser corrigido. O tolo, ele despreza. Então talvez nessa noite você está, e o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração a respeito de situações da igreja, do ministério, da sua casa, da sua família. E Deus está nos dando uma oportunidade nessa noite de conserto, uma oportunidade de mudança. Porque, como eu disse para vocês, nós vamos dar um passo maior. Não só ampliação desse templo, mas aquilo que nós conseguimos ver hoje, o que eu e você conseguimos ver, é o óbvio. O que é o óbvio? Nós estamos indo para Atibaia, não é isso? Nós estamos indo para lá. Mas não é só ali que Deus tem para nós. Deus tem muito mais para nós. Amém? E aí, nesse tempo que vai se desprender, que a atenção vai estar lá, nós vamos começar a fazer grupinhos. Nós vamos começar supervisão de um, supervisão do outro, célula de um. Não, nós somos um corpo. Nós somos um corpo e somos fortalecidos nesse corpo. Além de ter que dar o suporte, além de ter que dar a atenção, além de estar junto, nós temos que tomar cuidado. E você tem que ser o agente bloqueador de fofoca. Seja o agente bloqueador de fofoca. Fabiano, você soube? Desculpa, irmão. Se não for a respeito, se não for trazer crescimento, fale com o líder da pessoa, fale com o supervisor, resolva isso. Então não seja multiplicador, passa nas peneiras, sabe? Peneira a primeira vez, fala o que isso vai trazer de crescimento, o que isso vai edificar, o que isso vai agregar. Ah, não agregou nada, deixa passar, né? A não ser que seja algo que comprometa o corpo de Cristo. Amém? E por que Deus está nos dando essa oportunidade nessa noite e nos trouxe essa reflexão? Eu vou te explicar. Abra aí a sua Bíblia, abra aí em Coríntios ainda, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Glórias a Deus, Senhor. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que... Amém. Você ama o Senhor? Amém. Então eu vou ler de novo para você. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Feche a sua Bíblia. Feche os seus olhos, amado. Eu quero te convidar agora, feche seus olhos, curva sua fronte, aí no seu lugar. Eu quero te convidar a essa noite a uma reflexão. Assim como Deus falou ao meu coração e ao seu coração, e Ele nos promete aqui, a respeito do versículo de 1 Coríntios 2, 9, Ele fala que aquilo que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram,
e que não subiram ao coração do homem é o que Deus tem para mim e para você. Sabe, amado, e quando Deus fala isso, Ele não está falando só de uma casa nova, Ele não está falando só de um carro novo, Ele não está falando só de uma família restaurada, porque talvez é isso que você está pensando nesse momento. Deus está falando de prosperidade. Prosperidade representa a ausência de necessidade. Sabe, Deus tem algo especial para você nessa noite. Eu peço que você ore, que você clame ao Senhor. Peça perdão para Ele nesse momento, porque nós somos falhos mesmos. Nós muitas vezes falhamos. Paulo dizia assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo eu já o fiz. Veja que até ele tinha essa dificuldade, essa necessidade. Imagina eu, imagina você. Mas Deus está abrindo os braços nessa noite, está te chamando para um particular. Ei, amado, amada, venha. Venha assim como estás. Você estava com dificuldade de orar às madrugadas, de clamar. Muitas vezes o pecado nos envergonha diante de Deus, faz com que nós pensamos que nós estejamos impuros. Mas Deus nessa noite, Ele quer uma nova oportunidade. Deus quer te dar uma nova oportunidade nessa noite. Que nós possamos crescer nessa noite enquanto igreja, que nós possamos nos despir diante de Deus, que você tenha a ousadia nessa noite de se entregar, para que Deus possa cumprir todo o desejo do coração dele em tua vida. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Glórias a Deus.